Então, na palestra de hoje, eu vou falar um pouco sobre marketing orientado ao fundador. Antes de começar, alguém aqui conhece esse termo? Alguém aqui levanta a mão, conhece esse termo? Tem uma pessoa ali, eu sei que o Fabrício conhece também, mas tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro slide. Vocês se lembram dessa história aqui? Em 2016, o Mark Zuckerberg ele caiu dentro de uma grande confusão lá nos Estados Unidos por conta do escândalo da Cambridge Analytica, que ela compartilhava dados do Facebook com outras empresas sem as pessoas que estavam dentro do Facebook saberem disso. E isso gerou um grande rebuliço lá dentro do Senado, pode passar? E foi um verdadeiro show de horrores, né? Vamos olhar aqui, primeira notícia. Os 8 momentos mais estranhos de Mark Zuckerberg. Segunda notícia. Mark Zuckerberg perdeu toda a sua credibilidade junto ao Congresso. Terceira notícia. Mark Zuckerberg e senadores dos Estados Unidos fazem memes, se tornam memes nas redes sociais. Quarta notícia. Foi erro meu. O Zuckerberg admitiu ali o erro dele na frente de todos os Estados Unidos e do mundo inteiro. Essa cobertura foi feita mundialmente. E essa daqui foi a imagem que o Mark passou para as pessoas durante muitos e muitos anos, desde 2016 até meados de 2021, mais ou menos. E eu gostaria de perguntar para vocês, você confiaria seus dados a uma pessoa que toma água assim? Aqui tinha um gif aqui, tomando água de uma forma estranha. Mas obviamente que não. Então, por que você confiar os seus dados às empresas dele? E essa foi uma pergunta que começou a rolar dentro dos corredores da Meta. Não só da Meta, de várias outras empresas. Porque a imagem da empresa ela está diretamente relacionada à imagem do seu próprio fundador. O que isso significa? Significa que se a sua empresa ela quer transparecer uma determinada imagem, a sua imagem como fundador ou como líder daquela empresa também tem que transparecer essa imagem. Então, durante todo esse escândalo do Mark Zuckerberg, a imagem que o Facebook passou para o mundo inteiro foi, cara, nós não somos uma empresa confiável. Você passa a maior parte do seu tempo daqui, a gente coleta o máximo de informações possíveis de você aqui e a gente compartilha isso com outras pessoas. E o meu fundador é um cara totalmente esquisitão, que parece um alienígena, que até as pessoas ficaram fazendo memes de que ele era um reptiliano, existem várias teorias da conspiração com isso, mas a imagem que ele passava era, eu não sou uma pessoa confiável. Se ele não é uma pessoa confiável, por que as pessoas vão confiar na empresa dele? Porque a empresa dele vai ser confiável. Não vão. E a Meta e o Mark entenderam isso. Eles entenderam que se a imagem do Mark Zuckerberg não passar confiança e não se conectar com o cliente ideal dele, a imagem da Meta também não vai se conectar com o cliente ideal. E o que isso vai fazer? Isso vai abrir margem para que outras redes sociais, para que outras empresas entrem dentro do mercado e acabem conseguindo captar esses clientes. Até por isso que a Meta foi começando a mudar um pouco o posicionamento do Mark. Então, eu queria que vocês analisassem essas duas imagens. 2016, Mark Zuckerberg na frente do Congresso norte-americano, dando sua entrevista e sendo completamente zoado nas redes sociais, as pessoas falando que ele era um reptiliano e tal. 2024, ele no podcast mais famoso do mundo, Joe Rogan, quem conhece sabe, cabelinho nesse jeitinho aqui, cabelinho da geração Z, roupa oversize, colarzinho no pescoço. Vocês realmente acham que o Mark Zuckerberg tem essa personalidade, que ele nasceu assim, sendo que ele passou a vida dele inteira sendo aquele cara ali? É óbvio que não. É óbvio que isso foi um trabalho de PR, foi fabricado para que ele parecesse ser o cliente ideal dele, para que ele se conectasse mais com a geração Z. Porque nessa época, quando ele começou a fazer essa transição de posicionamento, foi ali em meados de 2020, 2021, quando o TikTok entrou e estava tomando o mercado da Meta, o Instagram principalmente. Então, o Mark Zuckerberg mudou completamente seu posicionamento. Aqui, a forma como ele está se vestindo agora, completamente diferente da forma como ele se vestia anteriormente. Só que não foi só o Mark Zuckerberg que fez isso. Você pode olhar, o Elon Musk também está fazendo isso. Ele vai em vários podcasts. Ele tem mais de 80 mil posts dentro das redes sociais, dentro do Twitch. Ele vai em vários podcasts. Não só ele, até mesmo Bill Gates, cara. Bill Gates é um cara que tem 80 anos. E ele já fez 573 posts ali nas redes sociais, sendo que a maioria desses posts foram feitos nos 2 últimos anos. E até posts que você pode considerar que são meio bobinhos, que ele está fazendo um joguinho de brincadeira ali com um outro apresentador. Só que isso é o que vai conectar com as pessoas que usam os produtos deles.
Se vocês não sabem, o Bill Gates, ele tem várias marcas que são relacionadas à geração Z também. E essa é uma nova tendência que tem passado pelo mundo, que se chama Founder-Led Marketing, ou também, como eu gosto de chamar, marketing orientado ao fundador. Vou dar uma breve resumida aqui nessa frase sobre o que é marketing orientado ao fundador. É uma tendência nascida nos Estados Unidos e que já se espalhou pelo mundo, onde algumas lideranças ou alguma liderança da empresa utiliza sua imagem para alavancar o alcance da marca da companhia, gerando mais conexão e confiança com o seu público-alvo. Tá? E por que isso, galera? Porque pessoas se conectam com pessoas. Philip Kotler, né, que é um dos pais do marketing moderno, ele tem até um livro sobre isso, que é o marketing, né, orientado por pessoas. É um marketing que a pessoa é quem realmente, de fato, representa aquela empresa. A empresa, ela está atrás do rosto de uma pessoa. E cada vez mais, a gente está se relacionando com pessoas. Se você olhar nas redes sociais, os vídeos que mais bombam são vídeos que aparece uma pessoa. Não são vídeos aleatórios com um logo aparecendo, um motion graphics, alguma coisa. São pessoas ali protagonizando aqueles vídeos. E aqui tem alguns benefícios do marketing orientado ao fundador. Primeiro benefício, aumento de conexão e confiança com o seu público-alvo. Segundo benefício, criação e diferenciação de marca. Terceiro, atração de talentos. O que isso significa? Significa que você, como fundador e rosto do seu negócio, você consegue atrair talentos mais baratos para a sua empresa. Você consegue fazer com que as pessoas tenham tesão e vontade de trabalhar na sua empresa e venham até você. Eu tenho certeza que o Danilo, quando ele está criando ali os stories dele, o conteúdo dele, ele acaba atraindo muitas pessoas que querem trabalhar com ele, porque as pessoas querem aprender com ele, querem viver o que o Danilo é. E eu sei que vocês com certeza conhecem outros empresários, João Adib, Luciano Hang, que também fazem isso. Eles têm redes sociais que são muito bombadas, que eles criam conteúdo o tempo inteiro e eles atraem pessoas ali para dentro. Quando eu trabalhei com o Grupo Primo, há mais ou menos uns 4 anos atrás, ele foi cliente da minha agência no passado, uma agência que eu tive, cara, eu via isso. Eu via que as pessoas até se humilhavam para trabalhar com ele, queriam trabalhar com ele, pessoas extremamente capacitadas que poderiam estar ganhando 10, 15 mil reais em outros lugares, queriam estar lá no Grupo Primo trabalhando e aprendendo com ele. Então, a atração de talentos é uma coisa que a maioria das pessoas não entende, que se ela tem uma marca forte, se a pessoa tem uma marca forte, ela mostra o lifestyle dela da empresa, documenta, faz um building in public, né, que é mostrar para todo mundo o que está acontecendo na empresa, você consegue atrair talentos. Eu sei que hoje em dia é muito difícil atrair talentos comprados com a missão do seu negócio. Por isso, criar conteúdo ajuda bastante também para isso. Pode passar? Redução de custo de aquisição por cliente. Todo mundo aqui está vivendo, e isso é fato, um aumento no custo de aquisição dos seus clientes. A gente sabe que os anúncios ficaram muito mais caros do que em 2015, 2016, 2020. A gente sabe que tem empresas gigantescas literalmente abrindo a torneira de dinheiro para comprar mais anúncios nas redes sociais e tem se tornado cada vez mais difícil para nós que somos pequenos e médios empreendedores disputarmos com essas empresas os nossos leads. Quando você tem um posicionamento forte, quando você se torna a marca da sua empresa, você consegue reduzir o custo de aquisição dos clientes. Primeiro, porque você vai ter uma audiência maior e quem aqui entende minimamente de tráfego pago sabe que é muito mais barato você anunciar para quem já te segue do que para quem não te segue. Para público frio é muito mais caro você anunciar. Segundo, que a partir do momento que a pessoa já conhece a sua marca, já conhece a sua missão, já conhece a sua visão e ela já está te seguindo, já está tendo pontos de contato contigo, se torna muito mais fácil de você converter ela e de chamar a atenção. Sabe? E por último, redução da dependência de indicações de tráfego pago, utilização de influenciadores para aquisição de leads e vendas. Eu sei que muitos de vocês aqui devem utilizar dessas estratégias e eu não estou falando para vocês pararem de utilizar, vocês devem continuar utilizando, nós mesmos utilizamos aqui dentro da nossa empresa. Só que depender disso é perigoso para o negócio de vocês, porque não é vocês que estão fazendo. Muitas vezes, vocês dependem de tráfego pago, ano que vem, a Meta já anunciou que vai aumentar o valor do tráfego pago porque ela vai repassar para os consumidores o imposto que ela absorvia. Então, o imposto do tráfego que ela absorvia, ela vai repassar para os consumidores porque, né, o governo acabou aumentando ali o valor desse imposto. Então, todo mundo já vai ter um tráfego 12% mais caro ano que vem. Essa medida começa a partir de janeiro. 12% a mais de custo de aquisição por tráfego pago a partir de janeiro. Tem negócio que não consegue sobreviver a isso, principalmente pequenos e médios negócios. E nessa tendência já se espalhou, não só nos Estados Unidos, mas também pelo Brasil. João Adib, Guilherme Benchimol, Thiago Reis, Luciano Hang, o Alfredo Soares também. Todo mundo
já entendeu, todos os grandes players já entenderam que criar conteúdo é necessário, que se tornar o rosto da sua marca é necessário, porque isso facilita a conexão e a comunicação com o seu público-alvo. E quando você é desconhecido, vender se torna muito mais difícil. Vocês já sabem isso, né? Provavelmente todo mundo aqui sabe que se eu for muito mais conhecido do que eu sou, eu vou conseguir vender muito mais fácil, né? Todo mundo aqui tem essa noção. E isso acontece por conta de uma coisa chamada de efeito de mera exposição. Você simplesmente se sente muito mais confortável a coisas que você já está mais exposta. Então, né, essa tirinha aqui é muito boa. Eu simplesmente me sinto mais confortável com triângulos do que estrelas, porque ele está mais exposto a triângulos do que estrelas. Se a pessoa ela fica mais exposta à sua marca, é claro que ela vai estar mais disposta a comprar de você, a investir em algum serviço seu, em algum produto. E o próprio Google já fez uma pesquisa com isso. Ele percebeu que, estudando 3.000 consumidores, ele descobriu que eles interagem entre 20 a 500 vezes com uma marca antes de comprar dela. Se o seu serviço é de um pouco mais baixo custo, né, o seu produto é de mais baixo custo, é óbvio que você vai ter que interagir menos vezes. Mas quem vende mentoria, consultoria, ou se você vende algum produto um pouco mais high ticket, um carro talvez, alguma coisa, cara, você tem que aumentar o ponto de contato com a sua marca. Senão o cliente não vai confiar em você, senão o cliente não vai comprar de você. E vai se tornar muito mais caro para você conseguir adquirir esse cliente. Então, quanto mais eu vejo, mais eu confio. E quanto mais eu confio, mais eu compro. Só que antes, você precisava ir para a televisão para conseguir ser mais reconhecido como empresário, para conseguir realmente ter pessoas que acreditassem na sua marca, que falassem, nossa, o fulano realmente é um ótimo empresário. Então, a gente tem os melhores casos aqui, né? No caso, Silvio Santos, todo mundo aqui conhece, o Roberto Justus e até mesmo o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quem não sabe, ele tinha um programa na televisão chamado O Aprendiz, e foi esse programa que fez ele se tornar uma das celebridades mais famosas dos Estados Unidos. Nos anos 90, anos 2000, esse programa bombava na televisão norte-americana. Só que vocês concordam comigo que esses caras, eles têm muito dinheiro? É muito difícil a gente, que é pequeno e médio empreendedor aqui, empresário, a gente conseguir entrar na televisão, ter um programa nosso lá dentro? Quase impossível. A barreira de entrada para que você conseguisse se tornar um rosto conhecido dentro do seu nicho, antigamente, ela era gigantesca. Você tinha que aparecer na televisão, você tinha que aparecer em jornais, que são caros, pagar revista, pagar um PR forte para você conseguir aparecer em portais. Hoje em dia, você não precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque hoje basta você saber usar as redes sociais. Essa é uma pesquisa, uma matéria de 2014, que mostra que o brasileiro passa mais tempo na internet do que assistindo televisão. Você não precisa mais estar na televisão. Você não precisa mais ter uma empresa de mídia para você conseguir vender os seus produtos, que é o que o Silvio Santos fez. Todo mundo aqui sabe que, enquanto a Globo tem um modelo de negócio em que ela vende publicidade, o Silvio Santos, tudo bem, ele também vende publicidade, mas o grande modelo de negócios dele é utilizar o SBT para vender os produtos internos. O Jequiti, por exemplo. Ele usava o SBT como uma fonte, né, de mídia, um canal de distribuição da marca Jequiti. Exatamente isso que ele fazia. Hoje em dia, você pode fazer isso utilizando as suas redes sociais. Só que você provavelmente não deve fazer isso, porque existem 5 crenças que não permitem com que você cresça, com que você tenha uma outra mentalidade de que você poderia estar aparecendo, que você poderia estar criando conteúdo, que você poderia estar se tornando o rosto das suas marcas nas redes sociais. Primeira crença, eu não tenho tempo. Cara, todo mundo aqui já deve ter falado alguma vez, cara, eu não tenho tempo de fazer stories, eu não tenho tempo de criar conteúdo, eu não tenho tempo de fazer um Reels, eu não tenho tempo de escrever um carrossel. Mas também tem outra crença, que é eu não sou criativo. A gente que é empresário, a gente tem que utilizar a nossa criatividade dentro do nosso negócio para descobrir soluções diferentes para os mesmos problemas, para conseguir resolver uma coisa que muitas vezes os nossos colaboradores não conseguem, ou até mesmo você pode ser uma pessoa extremamente técnica, né? Eu estava falando ali com o Elias, cara, ele tem uma empresa de engenharia. Engenharia é técnico, não é uma coisa de criatividade. Óbvio que se tiver criatividade, você vai ter mais facilidade para conseguir se desenvolver, mas engenharia é uma coisa técnica. Outra crença, meu conteúdo é muito técnico. Cara, essa aqui é uma das melhores, né? Às vezes a pessoa fala assim, putz, meu conteúdo é extremamente técnico, eu falo com o nicho do nicho do nicho. E eu posso te garantir que o seu conteúdo não é técnico demais a ponto de ninguém se interessar. Se você souber fazer da maneira certa, terão pessoas interessadas no seu conteúdo.
Eu vou dar um exemplo assim, nosso, a gente tinha um cliente que tinha uma empresa que vendia mármore e o conteúdo dele era em inglês. Ele era brasileiro, mas o conteúdo dele era em inglês, ou seja, ele vendia mármore em inglês e ainda assim ele conseguiu ter 60 milhões de visualizações no Instagram dele. Cara, vocês concordam comigo que se tivessem 60 milhões de visualizações orgânicas no Instagram de vocês estariam vendendo mais? É impossível não estar vendendo mais, você está aumentando a quantidade de pessoas ali no seu funil. É óbvio que foi o que o André falou ali antes, você tem que estar com o seu posicionamento alinhado, porque não adianta nada entrar 60 milhões de pessoas no teu Instagram e você está com um posicionamento extremamente desalinhado. Seu brand não estiver conversando com a sua marca, isso não vai funcionar. O seu posicionamento tem que estar alinhado. Com um posicionamento alinhado, 60 milhões de pessoas entrando no seu Instagram organicamente, bom, você vai vender pra caralho. Desculpa o palavrão aí, galera. Mais um aí. Meu Instagram precisa ser autêntico. Tem muita gente que acha, cara, legal, mas eu quero ter autenticidade, eu quero ser eu mesmo ali dentro do Instagram, eu preciso ser eu mesmo. Cara, você não precisa ser você mesmo. Você precisa ser quem o seu cliente quer que você seja. O Mark Zuckerberg não é aquele cara ali, não. O Bill Gates também não é aquele cara ali, não. Você acha que o Elon Musk gosta de parar em podcast e ficar trocando ideia, sendo que ele tem que tocar 5, 6, 7 empresas? Óbvio que não, mas ele sabe que aquilo é necessário para o negócio dele crescer. Você, como um empreendedor e quer se tornar um empresário, você tem que entender que às vezes você vai fazer esforços que muitas vezes você não gostaria de estar fazendo para conseguir alcançar o resultado que você quer. Estava entrevistando ali o Eliezer também, a gente estava conversando sobre isso, e ele falou, cara, se você é empresário, todo empresário já foi um empreendedor, mas nem todo empreendedor se torna empresário. E eu sei que o objetivo desse evento aqui é você, empreendedor, se tornar um empresário. E para você se tornar um empresário, você vai ter que sacrificar mais do que você já sacrifica. Porque tem coisas que você não gostaria de fazer, que você vai precisar fazer para conseguir escalar sua marca. E por último, não quero expor a minha vida pessoal. Galera, você não precisa expor a sua vida pessoal para ter um conteúdo bem feito nas redes sociais. Muito, muito, muito longe disso. Você pode expor, mas você não precisa. No início, até diria que isso aqui é uma armadilha que você vai cair. Porque no início, se você não tem seguidores, se as pessoas não têm contexto sobre quem você é, quem é a sua marca, ninguém vai querer saber da sua vida pessoal. Você quer ver a vida pessoal do Mark Zuckerberg, do Elon Musk, enfim, do João Adib, porque você já tem um contexto da marca dele, você já sabe o que é a CIMED, você já sabe o que é o G4, e você que sabe o que esse cara está fazendo, porque esse cara está esquiando. Mas você concorda comigo que se esse cara não fosse uma pessoa famosa, você não estaria ali olhando esse conteúdo? Não é o tipo de conteúdo que você gostaria de estar consumindo? Você só está consumindo esse conteúdo porque você quer gerar mais conexão com ele, porque você já conhece que ele é uma pessoa, você já sabe que ele é uma pessoa que gera valor para você. E essas crenças, em geral, pessoal, elas caem numa armadilha que as pessoas não entendem, que é o fato de que todo mundo acha que só existe um tipo de perfil no Instagram. Isso é uma mentira. Todo mundo acha que para você ficar grande no Instagram, você tem que fazer a mesma coisa que as pessoas grandes, em geral, que estão na mídia, estão fazendo. Só que existem 3 tipos de perfil no Instagram. O primeiro tipo é o influenciador. Então, Virgínia, talvez outros influenciadores aí que vocês conheçam, essa galera, ela cresce no Instagram mostrando a vida pessoal delas. Só que vocês já viram a quantidade de stories que a Virgínia faz por dia? Cara, assim, eu juro pra você, nem se eu tivesse todo o dinheiro dela, eu não conseguiria fazer aquela quantidade de stories. Ela enche aquela quantidade de stories mostrando a vida pessoal dela. Cara, se você é empresário, você sabe que tua vida não é tão legal assim, cara. Tu tem coisa pra caralho pra fazer. Você não pode ficar o tempo inteiro ali fazendo stories, estou em Madrid agora, estou no jogo do Real Madrid, não dá. Você está ali trabalhando no seu negócio, focado, fazendo a tua operação acontecer, cobrando o fornecedor, cobrando o seu colaborador, cobrando o seu sócio. Você não tem tempo para ficar fazendo isso. E a sua vida pessoal é chata, as pessoas não querem acompanhar isso. E, normalmente, uma grande armadilha que os empresários caem é eles acharem que eles têm que ser influenciadores. Só que isso, principalmente para quem é empresário, é muito difícil, porque você não vai conseguir ter consistência nem constância. E a sua vida não vai ser tão atrativa quanto a vida deles. E muitas vezes, às vezes, você mesmo não quer mostrar a sua vida pessoal ali dentro. Porque o seu dinheiro não entra por isso. Seu dinheiro entra por conta do seu negócio. O outro tipo de perfil é o perfil especialista. Esse é um perfil que eu acho que os empresários que têm um conteúdo um pouco mais técnico, que estão em nichos mais técnicos, acabam caindo. Que é aquele cara professoral, aquele cara ali que está ali dando uma aula, que está explicando como você sair do ponto A para o ponto B, como você resolver um problema específico ali da sua empresa. E esse tipo de perfil até funciona também, tá? Funcionava muito mais no passado, quando você podia utilizar tráfego pago para conseguir, né, atingir mais pessoas. E ele é um ótimo perfil para quem quer vender algum tipo de mentoria muito específica ou para quem vende infoproduto. Mas eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui não são esse perfil. Vocês estão aqui para impulsionar o negócio de vocês. Que muitas vezes
não é digital, mas que utiliza o digital para crescer. Esse tipo de perfil funciona, só que hoje em dia ele está ficando cada vez mais difícil porque ele é muito dependente de tráfego pago. Porque como a informação é muito específica do que você está passando, se torna muito difícil para você conseguir passar. E por último, tem o perfil apresentador. Esse é o melhor tipo de perfil para os empresários. Porque o perfil apresentador, ele te possibilita você escalar o seu conteúdo sem que você precise ficar refém da sua vida pessoal, sem que você precise ficar refém de temas muito técnicos, sem que você precise ficar refém de criatividade, de autenticidade. Na verdade, ele passa muito longe de qualquer um desses pontos. Passa mais um aí. Queria que vocês lembrassem desse programa aqui, Caldeirão do Hulk. Alguém aqui não conhece o Caldeirão do Hulk? Impossível, né? Todo mundo conhece o Caldeirão do Hulk. Foi um programa aí que está na televisão há mais de 20 anos. O Caldeirão do Hulk, ele só deu tão certo porque ele entendeu que dentro da sua grade de quadros, ele tinha que substituir os quadros que não funcionavam e adicionar quadros que funcionavam. O programa ele não começou bem, tanto que a Rede Globo mesmo fala isso, né, que era um programa que ele estava fadado até o fracasso, até que eles acertaram um quadro. Então, eles começaram a testar quadros, né? Todo mundo aqui lembra do Lata Velha, todo mundo aqui lembra do Lar do Oscilar, todo mundo aqui lembra do Soletrando. São os quadros que foram sucesso dentro do programa do Caldeirão do Hulk. O perfil apresentador é exatamente isso. Você tem que pensar nele como se ele fosse um programa com vários quadros diferentes, que você simplesmente pega esses quadros e adiciona dentro do seu perfil do Instagram. A gente chama esses quadros de microprogramas. Eu coloquei um QR Code aqui porque o tempo é curto e para explicar melhor o que são os microprogramas, eu trouxe um exemplo de como a gente faria um conteúdo, um perfil de conteúdo para o Harvey Specter da série Suits. E ali eu consigo detalhar com exemplos como funciona o microprograma. Por último, eu queria trazer um presente para vocês, para a galera fazer uma ativação lá no nosso stand. A gente tem uma IA que ela analisa o seu perfil ou qualquer perfil que você coloque o arroba dela. Basta você mandar o seu arroba, ela vai fazer essa análise para você. Vai lá no nosso stand, a gente está com o QR Code lá, escaneia, você vai entrar em contato com o meu agente, vai mandar o seu arroba, não precisa nem falar oi, só manda o arroba, cuidado que ela é um pouquinho grossa às vezes, se o seu perfil não estiver muito bom, mas tá ok. E ela vai analisar o seu perfil para você instantaneamente. Galera, a minha palestra era essa, eu tive que correr um pouquinho, não deu para explicar tanto o que eu queria explicar, mas dê uma olhada no post do Instagram, que vocês vão conseguir ver detalhadamente o que são as estratégias dos microprogramas, o perfil apresentador e como você pode aplicar isso dentro do seu próprio perfil para se tornar o rosto da sua marca e fazer com que o seu custo de aquisição baixe, você consiga atrair mais talentos, enfim, que a sua marca tenha um diferencial estratégico ali dentro do seu mercado. Muito obrigado.